Que nos deu a primeira orientação no caminho com Cristo. Então é uma alegria, um dever de gratidão estar aqui falando sobre Jesus ainda mais. O tema que nós escolhemos, pedindo a Jesus que nos inspire para transmitir de maneira clara, de maneira coesa, tem a ver justamente com a data de hoje, a Páscoa. O que é a Páscoa para nós espíritas, para nós cristãos? E o título que nós escolhemos, o Cristo Libertador, qual é a relação entre a Páscoa e a liberdade? O que significa tudo isso para nós espíritas? Para a gente entender melhor essa festividade, nós precisamos voltar um pouco no tempo e constatar que a Páscoa é uma festividade que antecede o próprio cristianismo. Na época de Jesus já existia a Páscoa. É uma festa que pertence à cultura judaica, à cultura em que o Cristo teve a sua formação, vamos dizer assim, que o Cristo viveu e conviveu conosco. Essa cultura que tinha muitas festas, dentre elas 3 festas especiais, cada uma dessas festas com uma proposta muito interessante, ou com um objetivo muito fundamental, que era lembrar aquele povo ou aquela nação de todo o processo de formação daquela família, daquela nação, dos marcos mais importantes da história daquele povo. Esse era o papel das festas, lembrar as gerações mais novas de todo o esforço das gerações anteriores, para que a gente jamais esquecesse das lutas de nossos pais, de nossos avós, de nossos bisavós, e do quanto isso foi importante para sermos o que somos hoje. Esse era o papel fundamental das festas, lembrar o passado, honrá-lo e seguir adiante fazendo a nossa parte. E a Páscoa estava relacionada, era uma dessas 3 festas principais, e estava relacionada a um dos momentos mais importantes da história do povo hebreu, que é justamente o momento em que eles são libertos da escravidão no Egito. Ficaram por lá 400 anos como escravos, e Moisés inicia esse processo de libertação. Então todos os anos eles lembravam, naquele dia, naquela data, de toda a dor do cativeiro, da escravidão, e de todo o esforço de seus pais ou de seus antepassados, naquele que ficou conhecido como o Êxodo, ou a grande caminhada, saindo da escravidão no Egito, em direção à terra prometida tão aguardada. Caminhada essa tão dolorosa, tão difícil, que durou 40 anos pelo deserto. Então, era uma das festas mais importantes. E todo ano, os judeus se reuniam em Jerusalém para festejá-la, para relembrar esse momento. E Jerusalém se tornava, tinha sua população multiplicada por 10 ou até mais, de todos os peregrinos que vinham das mais diversas regiões. Então era esse o simbolismo, o significado da Páscoa à época do Cristo. E dentre os elementos ou símbolos da Páscoa, um dentre eles era muito importante, que era o símbolo do Cordeiro Pascal. Na véspera do Êxodo, na véspera da grande caminhada em busca da libertação, cada família se reuniu em uma ceia, e ali um cordeiro puro, imaculado, foi sacrificado para servir de alimento que sustentaria aquela família ou aquele povo na longa caminhada que estava por se iniciar. Ou seja, era o cordeiro que dava a vida para que aqueles indivíduos pudessem ganhar a liberdade. O cordeiro que se sacrificava, que era sacrificado para que os outros pudessem caminhar em direção à sua própria liberdade. Então o cordeiro era o símbolo da Páscoa, o símbolo dessa busca pela liberdade, o símbolo do Êxodo. Quando nós passamos então para a simbologia cristã, esse cordeiro é ressignificado e é associado a quem? A figura do próprio Cristo. Aquele que deu a vida para que pudéssemos caminhar em direção à própria liberdade. Aquele que seria o nosso sustento nessa caminhada, nessa jornada. Aquele que seria o nosso alimento para seguirmos caminhando sem desfalecer.
Por isso, na última ceia com os discípulos, ele tem uma fala forte quando ele diz assim: esse aqui é o meu sangue, esse aqui é meu corpo. Tomai e comei, tomai e bebei. Ali ele estava dizendo: olha, o meu evangelho será esse alimento que o sustentará nessa jornada. Eu estarei com vocês, lhe sustentando nessa jornada através da minha doutrina, através dos meus ensinamentos, o corpo e o sangue, ou o corpo e o vinho. Esse será o alimento de vocês para que possam prosseguir nessa jornada. Então o Cristo é associado a esse cordeiro que veio iniciar, ou que marca o início de um novo êxodo. Cristo veio inaugurar um novo êxodo. Veio nos libertar de uma outra escravidão. Por isso ele é associado ao cordeiro. Eu vim anunciar aqui uma nova jornada em direção a uma outra liberdade. Que liberdade é essa? Muitos, à época dele, acreditavam que essa liberdade seria a liberdade do jugo romano. Muitos acreditaram, dentre eles Judas, que Jesus seria um rei libertador, que utilizaria-se da espada ou da revolução para libertar Israel do jugo romano e devolver a Israel à condição de príncipe das nações, da maior das nações. Essa liberdade apenas do corpo, essa liberdade apenas exterior. Muitos acreditaram nisso, inclusive nosso irmão Judas. Foi nesse erro que ele incorreu, e depois, quando ele percebeu, já era tarde. Mas ele já se redimiu. Nós estamos aqui tentando ainda encontrar. Que escravidão é essa da qual Jesus vem nos libertar? Antes éramos escravos no Egito. Éramos escravos ali na matéria. Quem vai nos dizer que escravidão é essa? É o próprio Mestre, um diálogo que ele tem com os fariseus, que está narrado no capítulo 8 do Evangelho de João. Quando ele diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então os fariseus respondem: mas nós somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como é que você diz, sereis livres? Nós não somos escravos de ninguém. Nós somos livres aqui na nossa ação, no nosso agir. Qual é a resposta de Jesus? Em verdade vos digo que todo aquele que comete o pecado é escravo do pecado. Todo aquele que comete o pecado é escravo do pecado. E mais adiante ele conclui: se, pois, o Filho vos libertar, então sereis verdadeiramente livres. O que Jesus está querendo dizer com isso? O que é essa escravidão do pecado? Para isso nós precisamos entender um pouco melhor essa palavra, que ao longo dos séculos adquiriu uma conotação muito forte, por conta de uma série de outras vivências religiosas que nós tivemos. Mas essa palavra, pecado, deriva de uma palavra lá do hebraico, bastante antiga, a palavra hatá, que literalmente significa o quê? Desviar-se do alvo, desvio da meta. Ou seja, há um alvo a ser atingido, há uma meta, há uma orientação. Quando desviamos desse alvo, quando nos desviamos dessa meta, incorremos em pecado. É simples, esse é o significado. Nada do que essa carga tão pesada que nós criamos depois sobre essa palavra. Desviou-se do alvo. Tinha uma meta, eu não conseguia acertar a meta. Eu preciso tentar de novo para acertar o alvo. Como um tiro ao alvo, flecha. Essa era a ideia inicial. Mas o que acontece quando nós nos afastamos? Quando nós incorremos em pecado? Ou melhor, antes disso, qual é essa meta? Qual é esse objetivo? A lei divina. Essa é a meta, esse é o alvo que nós todos temos a atingir. Uma vivência pautada ou de acordo com a lei divina. Uma vivência em harmonia com a lei divina. Essa é a nossa meta.
Esse é o nosso objetivo. Por quê? Quando nós nos afastamos dessa lei, nós geramos em nós e ao nosso redor desarmonia, sofrimento e infelicidade. É exatamente isso que está na questão 614 do Livro dos Espíritos. Que é a lei divina ou a lei natural? É a lei de Deus. O homem só é infeliz quando dela se afasta. Então nós temos o alvo. Quando nós desviamos do alvo, nós geramos consequências negativas, que têm o objetivo único e exclusivo de nos trazer de volta para a meta, para o alvo. A vivência da lei divina é o padrão de vida que gera para nós e para aqueles que convivem conosco o máximo de harmonia, de felicidade e de bem-estar. Esse é o objetivo. Mas quando nós nos desviamos ou nos atrelamos ao pecado, isso naturalmente traz consequências negativas pela própria lei divina de causa e efeito. E às vezes nos atrelamos de tal forma a esses desvios, os temos repetido ou insistido neles há tanto tempo, que já nos tornamos quase que escravos dessa repetição. É como um ciclo de repetição. Eu tento melhorar, caio de novo, incorro no erro, melhoro, incorro de novo no erro, e assim sucessivamente, às vezes por 1, 2, 3, 4, 10 encarnações. Qual o papel de Jesus? Romper esse ciclo. Romper esse ciclo. Como? Nos ensinando como viver de acordo com a lei divina. O problema é, estamos afastados dela, não sabemos como vivê-la na vida. Vem ele e diz, aqui está o modelo, aqui está o padrão de como viver em cada ato da nossa vida a lei divina em sua plenitude. Por isso, Jesus é o símbolo desse cordeiro que veio iniciar um novo êxodo. Não mais para nos libertar apenas exteriormente, para nos libertar interiormente das nossas atitudes equivocadas que geram consequências dolorosas. Como ele faz isso? Apresentando o modelo de vivência em harmonia com a lei divina. Então, por muito tempo a gente achou que o maior sacrifício do Cristo foi o da cruz. E que foi aquele sacrifício na cruz que nos purificou. Mas, na verdade, o sacrifício na cruz é apenas o coroamento de uma vida inteira desse sacrifício. De uma vida inteira nos mostrando que, para viver de acordo com as leis divinas, nós precisamos sacrificar ou aprender a sacrificar o orgulho, o egoísmo. Então, o maior sacrifício do Mestre não é a morte na cruz, mas sim a vida dele. Esse é o grande sacrifício. Não do sangue na cruz, mas da vida. Porque é a vida dele que nos apresenta o modelo que devemos seguir se quisermos encontrar essa felicidade. Se quisermos romper com esse ciclo de quedas e consequências negativas dessas quedas que nós temos perpetuado, sabe-se lá por quantas encarnações. Então Cristo veio romper com todos os sacrifícios exteriores, mostrando que o maior sacrifício mais agradável a Deus é aquele que fazemos no altar do nosso coração. Cristo nunca nos ensinou a buscar os cilícios exteriores que nós tanto fizemos ao longo dos séculos, mas mostraram, nos ensinou, nos incentivou a buscar talvez o cilício mais doloroso, que é o de vencer o próprio egoísmo. Porque o sacrifício que fazemos no corpo muitas vezes é suportável. É até mais fácil do que fazer o sacrifício de ser mais forte que o nosso egoísmo e que o nosso orgulho. Cristo espiritualizou todos os sacrifícios.
Porque por muito tempo, antes dele, a nossa relação com Deus era pautada em oferendas, em trocas, em sacrifícios de animais, em sacrifícios de outros seres. O templo de Jerusalém, característico, marco maior daquela cultura, vivia banhado em sangue de animais. E nós acreditávamos servir a Deus através desses processos. Cristo veio e falou: não quero nada disso. Sabe o que eu quero? Misericórdia para com o seu irmão. Esse é o sacrifício que eu quero. O sacrifício da sua mágoa, o sacrifício do seu orgulho ferido, o sacrifício do seu egoísmo de pensar apenas em si e esquecer a dor do seu irmão. Esse é o sacrifício que conta. Esse é o sacrifício do Cordeiro. Aos poucos nós vamos entendendo isso. Por isso que quando João Batista vê Jesus pela primeira vez, já na fase adulta, ele diz: eis o Cordeiro de Deus, que remove o pecado do mundo. Não um processo milagroso que lava as nossas culpas, que nos redime de tudo. Jesus nos apresenta o caminho e não nos conduz milagrosamente do início para o fim do processo. Porque a lição que nós aprendemos é: depois que conhecemos a mensagem do Cristo, há um êxodo, há um caminho a ser seguido. Isso é um processo. Não podemos querer pular as etapas. Cristo não se apresenta como aquele que milagrosamente vai nos transportar daqui lá para a terra prometida. Não, ele diz: eu estou aqui, me proponho a mostrar para vocês o caminho até lá. Eu me proponho a ser o guia de vocês, a caminhar com vocês e não por vocês. Porque eu já trilhei, eu conheço o caminho. Então eu volto para mostrar: olha, ali você vai ter esse problema, ali naquela milha esse outro. Então ele vai orientando a gente nesse processo, saindo do Egito, né, da nossa escravidão ao pecado, da nossa escravidão aos nossos equívocos, em direção à terra prometida. Então é importante a gente frisar isso. O maior sacrifício do Cristo é o da sua vida. E é esse sacrifício que nós temos que buscar entender. A própria palavra sacrifício, ao longo do tempo, foi também se desvirtuando. Porque no seu sentido original ela significa tornar sagrado. Sacrificar-se é o quê? Aproximar-se da natureza divina. É ganhar intimidade com a natureza divina. E qual a melhor maneira de se aproximar da natureza divina, ou de comungar com ela, senão buscando nos doar como Ele se doa constantemente? O mais próximo que podemos chegar da natureza divina é a natureza da doação de nós mesmos para o semelhante. Não foi isso que o Cristo fez ao longo de toda a sua vida? Doar-se, sacrificar-se pelo outro. E é o que Ele está nos falando. O sacrifício é isso. Ganhar intimidade com Deus. Se aproximar da natureza divina através da doação de nós mesmos. Porque essa é a essência do amor. Doar-se. O maior doador do universo é o nosso Pai. Aliás, Ele só doa. Não espera nada. Quanto mais alcançamos essa condição, mais próximo dele estamos. Ao ponto de chegar à condição no Cristo, cuja vida foi inteira doação. Porque às vezes nós associamos sacrifício somente a sofrimento e esquecemos do papel de sublimação que o sacrifício tem. Esquecemos do papel de transformação e de vitória sobre o ego que o sacrifício traz em si. Sacrificar-nos é já pensarmos, além de nós, pensarmos também no outro. Isso é sacrifício. E é esse o sacrifício que Jesus espera de nós. É esse que Ele veio nos ensinar. Mas como é que é esse processo de libertação?
como ele diz que é o processo para alcançarmos a libertação? Conhecereis a verdade, e a verdade os libertará. É interessante que ele coloca o verbo no futuro, como a nos dizer que sempre vamos conhecendo mais e mais sobre a verdade, ou seja, nunca há fim. O processo é infinito. Nós temos a eternidade. Por mais que tenhamos avançado até aqui, a distância que nos separa de Deus é infinitamente maior do que a distância entre nós, aqui que estamos aqui hoje, e o nosso início. Então ele põe o verbo no futuro para dizer, você vai conhecer sempre, cada vez mais. O conhecimento pode ser comparado a uma ilha. Essa ilha está em contato no seu perímetro com um oceano. Quanto mais essa ilha cresce, quanto mais o seu conhecimento cresce, maior é o perímetro dessa ilha com esse oceano. E esse oceano é o oceano do desconhecido. O conhecimento é a ilha, o perímetro é o limite do que você conhece e do que você desconhece. Quanto maior essa ilha, mais você percebe o quanto você desconhece. Por isso Sócrates dizia, olha, uma coisa eu sei, uma coisa eu estou certo, da minha insapiência, porque da sapiência nós sempre estaremos incertos. Então ele deixa o verbo no futuro justamente para nos dizer, olha, vocês vão, à medida do possível, conhecendo mais essa verdade, e essa verdade será o caminho para a libertação. Mas que verdade é essa? É interessante que ele não usa as verdades, ele usa a verdade. A lei divina, não é? Porque se nós entendemos que o que nos prende, que o que nos traz sofrimento é justamente o afastamento dela, como encontrar a liberdade, então? Conhecendo-a e vivendo-a. Então, o passo essencial para que a gente consiga essa liberdade é conhecer a lei divina. Essa lei que é eterna, única e imutável como o próprio Criador, que vale aqui na Terra como em todos os orbes e todos os universos existentes, porque Deus é um. Então, há a verdade. E como nós vamos conhecendo e tendo acesso a essa verdade? Pela própria vida dele. Como nós falamos no início. A vida de Jesus é, para nós, um modelo de vivência em acordo com as leis divinas. Ele é o padrão, ele é o modelo. Então eu quero saber qual a melhor maneira de proceder em determinada situação. Olha para ele. Mas essa lei também está gravada onde? Em nós. Na nossa consciência. Então, na verdade, Jesus vem tirar os véus que nos impedem de ver essa lei gravada em nós. A vida de Jesus é o que está gravado na nossa consciência, mas que a gente ainda não sabe. Então é preciso que venha algo de fora para que a gente encontre a verdade aqui dentro. Porque a gente busca muito Deus fora, e onde a gente vai encontrar Ele? Aqui dentro. Então, esse novo êxodo, essa nova caminhada que Jesus vem iniciar, não é uma caminhada para o exterior. É uma caminhada para o nosso próprio interior. Esse êxodo, esse Egito e essa terra prometida não são locais físicos. Não é um céu fora. É algo, é uma condição que está dentro de todos nós. Por isso que quando o apóstolo Paulo vai buscar o seu mestre Gamaliel após a sua conversão, quando ele vai buscar para saber o que fazer, e eles têm um diálogo a respeito do Evangelho, Gamaliel diz para ele, olha Paulo, nas minhas reflexões íntimas eu tenho percebido que a terra prometida é o Evangelho de Jesus. E eu tenho percebido, Paulo, que nos adaptarmos a esse Evangelho é descobrir um outro país, cuja grandeza se perde no infinito da alma. Então essa terra prometida está dentro de nós. Esse caminho é por dentro de nós. E é nesse caminho que Cristo vem nos orientar. É nessa busca. Só que para chegar lá na terra prometida, como aconteceu no Êxodo,
você tem que cruzar muito deserto. Você tem que cruzar muito deserto. E você tem que persistir ou perseverar, porque no deserto nós queremos voltar a desistir com frequência. Para ver as belezas que te aguardam, que estão aí dentro de você, você tem que passar por todos os desertos da sua alma. Você tem que estar disposto a vencê-los. Essa viagem não é fácil. Essa viagem demanda muita coragem. E foi isso que Paulo foi fazer lá naquele deserto. Até então ele tinha buscado Deus só fora dele. E Gamaliel falou: Paulo, essa busca você tem que fazer dentro de você. Então ele iniciou esse processo de busca interior. Essa é uma das mensagens mais importantes, de que essa busca é uma busca íntima. Então, conhecer a verdade, para que a verdade nos liberte, é ganhar intimidade com a mensagem do Cristo e entender como aplicá-la na nossa vida. Porque ela só passa a ser verdade para mim no momento em que eu aplico. Enquanto eu não aplico, é só conhecimento. Só é verdade quando eu aplico. Porque a verdade transforma. A verdade, ela transforma o ser. E uma das nossas maiores fontes de conflito é justamente pelo conhecimento adquirido sem a devida aplicação. O Dr. Honório Abreu falava o seguinte: sempre que se faz a renovação mental e ela não é acompanhada pela renovação espiritual, surge conflito. Por quê? Porque antes, algo que nós fazíamos de equivocado nem nos incomodava, porque a nossa consciência estava na ignorância sobre aquilo. Quando o conhecimento chega e faz luz, você já sabe que aquilo não é certo. E a tua consciência já te acusa. Antes você estava na ignorância. Agora não, a luz se fez na sua consciência e você sabe, não, isso não faz bem para mim. Porque como nós falamos, está gravado em você a verdade. Quando o conhecimento faz o quê? Tira o véu. Vai aos poucos tirando os véus. E aí você passa a perceber onde você estava se equivocando. E aí você tem que passar a trabalhar isso. Mudar. Eu me lembro de uma psicanalista austríaca chamada Melanie Klein, que ela tem uma frase muito interessante sobre uma alegoria que está no Antigo Testamento, lá Adão e Eva. Vamos fazer aqui um pequeno exercício a respeito disso, do conhecimento e o seu papel. O que acontece com... Por que eles são expulsos do paraíso? Entre aspas, claro, isso é uma alegoria, Adão e Eva. O que eles fazem para ser expulsos do paraíso? Comem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. O que a Melanie vai dizer? Quem come do fruto do conhecimento é sempre expulso de algum paraíso. Ou seja, nós temos as nossas zonas de conforto. Nós temos os nossos paraísos, em que está tudo bem, está tudo certo. Mas aí você vai lá e come do fruto do conhecimento. E ele fala, bom, agora não está mais tudo certo. Porque isso que você fazia e sequer te incomodava, agora passa a te incomodar. Então ele te tira do paraíso. Ele te coloca fora da zona de conforto. Esse é o papel do conhecimento. Nos impelir ao progresso espiritual. Porque é fora da zona de conforto que há evolução. É só fora da zona de conforto que há progresso. Em que você lida com o novo e, portanto, precisa se transformar perante o novo. Porque uma das nossas maiores tendências é acomodar nos paraísos. Mas o progresso é uma lei. Aí a gente pensa, então não vou estudar. Será mesmo? Será que a ignorância em si já não é uma fonte de sofrimento enorme? Então ela está trabalhando nessa ideia. A verdade, o conhecimento que vem chegando, tem esse papel de você parou, você estagnou, vamos avançar um pouco mais.
Esse é o papel do conhecimento, alimentar o nosso progresso. E vamos passando de estágio em estágio, de degrau em degrau, até o dia em que alcancemos a plena comunhão com o nosso Pai. Vai nos transportando de paraíso em paraíso, até que cheguemos um dia efetivamente ao paraíso. Mas aí é o paraíso interior. Esse é o papel da verdade. E como nós temos falado, Cristo vai desdobrando essa verdade para nós aos poucos, à medida que vamos ganhando intimidade com o seu Evangelho. E esse é um processo contínuo, e conhecereis a verdade, e ela vai vos libertando. Mas que liberdade é essa que Cristo promete? Porque às vezes a gente confunde muito o conceito de liberdade. A gente acha que liberdade é fazer o que a gente quer. Né? Sou livre, faço o que quero. E muitas vezes essa liberdade é a pior escravidão que tem. Porque a gente não sabe o que está por trás do faço o que quero. Que é uma escravidão ainda ao nosso ego, aos nossos desejos equivocados. É ainda a fonte de infelicidade. Então, a gente faz uma divisão didática entre dois tipos de liberdade. Uma é a liberdade exterior, a nossa liberdade de ação, o nosso livre-arbítrio. Essa liberdade, que a gente vai chamar de exterior, condiciona ou define outra liberdade, que é a liberdade que realmente importa, que é a liberdade que define a nossa condição espiritual, que é a liberdade interior, a liberdade da nossa consciência. Porque Gandhi dizia, a prisão não são as grades e a liberdade não é a rua. Tem muitos homens livres na prisão e presos na rua, porque é uma questão de consciência. Quantas pessoas não estão caminhando aí na rua, aparentemente livres, mas cuja consciência está completamente escravizada? Escravizada, dolorida, machucada, ferida, por conta de suas atitudes, da sua pretensa liberdade. Porque a liberdade de fazer o mal pode ser comparada àquela liberdade que a gente tem de entrar numa jaula, se trancar por dentro e jogar a chave fora. Você tem liberdade até você cometer o ato. Depois você se torna escravo das consequências danosas desse ato. A liberdade real está apenas na prática do bem. É essa liberdade que Cristo está falando. Quantos homens ao longo da história não estiveram presos fisicamente, mas completamente livres na sua consciência? Dentre eles, o próprio Cristo. O apóstolo Paulo, que se referia a si mesmo tantas vezes na sua carta como o prisioneiro do Senhor. Ele que era prisioneiro do Império Romano, mas se considerava livre para servir. Quando nós vemos, por exemplo, o momento em que ele dialoga com Nero, o imperador do mundo, aquele que poderia fazer o que bem entendesse, nós nos perguntamos, quem era livre ali? Paulo, momentaneamente acorrentado, ou Nero? Quem era o livre ali? Depois do desencarne, onde morrem, desabam as nossas ilusões, quem pôde alçar-se aos planos elevados e quem teve de ficar preso ainda aos planos mais baixos da matéria? Paulo ou Nero? É isso que ele fala para o escravo ou para o soldado que vai matá-lo. Olha, não tenha pena de mim não, porque eu vou encontrar o meu mestre. Eu vou alçar o meu voo em direção ao mestre da vida. Agora você vai ter que voltar lá para continuar servindo esse tirano. Então é dessa liberdade que nós estamos falando, da liberdade de consciência, da nossa liberdade interior, que depende ou que é influenciada pelos nossos atos, pela liberdade exterior. E quantas vezes, em nome da liberdade exterior, nós não destruímos a nossa liberdade interior? Quantas vezes, a pretexto de sermos livres para fazer o que queremos, nós não destruímos a nossa liberdade de consciência? Eu me lembro de uma frase famosa da Revolução Francesa, aquele movimento que tinha como um dos objetivos fundamentais a busca da liberdade, igualdade e fraternidade. Mas o movimento acabou se tornando um verdadeiro terror. Todo mundo conhece a história da Revolução Francesa. E certa vez, Madame Roland, que estava indo para ser guilhotinada,
viu o famoso quadro da liberdade conduzindo o povo, quadro marcante da Revolução Francesa, ela olhou e disse: liberdade, liberdade, quantos crimes não se cometem em teu nome? A pretexto de lutar pela liberdade, aqueles homens se tornaram escravos das suas próprias consciências, porque se tornaram ditadores, se tornaram assassinos em busca da liberdade. Então nós precisamos ver o que é ser livre em Cristo. É buscar simplesmente fazer o que queremos ou o que é necessário fazer. Diz que certa vez um jovem discípulo chegou para um grande mestre cristão, um homem muito sábio, e pediu para que ele falasse sobre liberdade. Mestre, fala sobre liberdade um pouco. O que é ser livre? Então o mestre pensou e falou assim: se você ainda não conhece os ensinamentos de Jesus, você é livre para fazer o que gosta ou o que quer. Mas se você já conhece, você é livre para fazer o que você deve. Livre para fazer o que você deve. Porque diante de cada situação da nossa vida, nós temos várias escolhas. Poderíamos dizer várias portas. Nós podemos escolher várias portas. Todas elas trazem consigo determinado nível de liberdade depois da experiência, ou determinado nível de escravidão. Mas tem uma porta só, que é a porta da plena liberdade, que é a porta do Cristo. Diante de uma situação, você pode escolher agir de várias maneiras, mas só uma vai fazer com que você vivencie aquela experiência, retire o máximo dela e cresça, e passe por ela, se liberte dela e siga adiante na sua jornada. Então, antes de conhecer o Cristo, o seu leque de opções é enorme, ou seja, a porta larga. Depois que você conhece o Cristo, a porta fica bem estreita. Porque você tem uma opção, que é a opção do Evangelho. Então, antes de conhecer o Cristo, se alguém te ofende, você pode fazer várias coisas. Você pode devolver na hora, você pode deixar para se vingar depois, você pode guardar mágoa e várias outras coisas. Depois que você conhece o Cristo, você sabe que tem uma porta só que vai te dar plena liberdade para aquela situação. A porta do perdão. Então, antes do Cristo, a porta é larga. Depois dele, a porta é bem estreita. Porque as nossas opções se reduzem àquela que traz o melhor para nós, o melhor para todos. Paulo resume isso de outra maneira. Antes de Cristo, tudo me é lícito. Depois de Cristo, nem tudo me convém. E ele mesmo viveu isso. Quando ele estava preparado para ir para Roma, a viagem do sonho dele, queria conhecer Roma, queria pregar o Evangelho em Roma. Estava de mala pronta, check-in feito, já preparado, passagem no navio, no outro dia, à noite bate na porta um emissário de Tiago, um grande amigo de Paulo. Tiago manda uma carta sofrida, dizendo: Paulo, nós estamos passando aqui muita dificuldade, a coisa está bem complicada, eu queria te pedir ajuda. Tiago teve a grandeza de, aquele que foi o seu desafeto em muitos momentos, pedir ajuda a ele. Primeira reação de Paulo: quem é ele para me pedir isso? Nós não estamos falando de um Paulo recém-convertido, nós estamos falando de um Paulo maduro, com mais de 20 anos já de vivência cristã. Esses dois que tinham rixa eram apóstolos diretos do Cristo. Para a gente ver o quanto eles eram humanos como nós. O quanto o Cristo escolheu pessoas próximas a nós. Porque senão seu Evangelho seria uma utopia. E ele não nos deixaria acreditar numa utopia. Então Paulo, a primeira reação dele falou assim: quem é ele para me pedir isso? Justo agora que eu estou indo para Roma? Ele que sempre atrapalhou as minhas ideias, as minhas propostas. Mas ele já tinha experiência, 20 anos. O que ele faz? Eu vou ler o Evangelho, depois a gente conversa. Ele começa prece, oração, leitura do Evangelho. E aí ele abre no Evangelho: reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele. Aí ele viu ali: aqui está a porta estreita. Eu posso escolher todas as outras portas, mas Jesus está me mostrando a porta estreita. Qual que eu vou escolher? Qual que ele escolheu? Porta estreita. Foi, ajudou, foi preso, e daí
Ele foi para Roma não mais como ser livre, mas como um preso, mas um preso livre aqui. Livre na sua consciência. Porque escolheu a porta da liberdade. Escolheu a porta estreita. Então é essa a liberdade que Cristo apresenta. É passar a entender que Ele é muito mais sábio do que nós. Que Deus é muito mais sábio do que nós. Que, portanto, executar a vontade dEle é sempre melhor do que executar a nossa vontade. Alinhar a nossa vontade à vontade divina. Eis o nosso objetivo maior. Porque se o Pai é o maior amor que existe e a maior sabedoria do universo, certamente, com toda certeza, o que Ele quer para nós é o melhor. O que há de melhor dentre todas as possíveis soluções é a vontade do Pai. Então a gente percebe que é quase um paradoxo. Ser livre é ser escravo da vontade divina. É ser servo da vontade divina. Por isso Jesus diz: em tudo eu faço apenas a vontade daquele que me enviou. Porque alinhar a nossa vontade à dele é alcançar a verdadeira liberdade. A liberdade consciencial. Um outro caso marcante que eu me lembro, a história de Sócrates, que é uma história muito bonita. Emmanuel chega a dizer que Sócrates, em determinados aspectos da sua existência, se aproximou até mesmo do Cristo. Tal era a elevação desse espírito. E Sócrates, ele foi acusado, foi preso injustamente, acusado de corromper a juventude com as suas ideias. Ele que falava sobre um Deus único, ele que falava sobre ideias de verdade e tudo mais, o pessoal não gostou muito e prendeu Sócrates, injustamente. E ali, ele tinha muitos amigos, muitos admiradores, ele foi condenado à morte por ingestão de cicuta, mas como eles tinham que esperar um determinado evento religioso, que duraria cerca de um mês, ele ficou preso durante esse período. E ele tinha muitos amigos, dentre eles alguns juízes, falam: olha, Sócrates, nós conseguimos aqui um jeitinho para você sair, para você escapar. E Sócrates se nega a aceitar. Como a dizer assim: eu estou plenamente consciente de que eu estive sempre fiel à verdade, àquilo que eu acredito em minha proposta. Minha consciência está completamente livre. Se eu abrisse mão aqui dessa minha consciência livre para aceitar o que vocês estão me propondo, eu estaria vamos dizer, sendo incoerente comigo mesmo, sendo incoerente com o que eu acredito e passando a mensagem para todos de que eu não acreditava naquilo que eu falava. Então ele falava: eu prefiro ficar aqui preso, mas com a consciência livre, do que livre lá fora com a consciência presa. Então ele recusa. E aí a sua mulher chega depois desesperada: Sócrates, você foi condenado à morte. Então ele diz para ela: mas e o que tem isso? Todos eles também estão condenados pela natureza. Todo mundo está condenado à morte. Ela falou: mas é uma condenação injusta. E ele falou: você preferia que fosse justa? Você preferia mesmo que fosse justa? Que eu estivesse preso justamente? Qual será que seria a melhor situação? Eu preso aqui justamente ou eu preso injustamente? Então essa é a liberdade que nós estamos falando. Essa é a liberdade que Cristo nos conduz. A liberdade não mais de agir apenas fazendo o que nós desejamos, mas sim fazendo o que é preciso fazer. O que é mais conveniente para nós e para todos aqueles que vivem conosco. Abrir mão do nosso ego para cumprir a vontade do nosso eu divino. Porque essa identificação com o eu divino, essa identificação com Deus, é a fonte da felicidade suprema, da paz interior, da consciência tranquila. Certa vez chegaram para Sai Baba e perguntaram, ou disseram para ele: eu quero paz. Ele disse: tira o eu, tira o quero, você tem paz. Vence o seu ego, vence os desejos desequilibrados que nascem do seu ego. O que sobra é a identificação com o divino, paz. Essa é a liberdade que nós estamos falando. Difícil, sim. Demanda esforço? Muito. Mas altamente recompensador. Altamente planificador.
Então esse é o grande êxodo que Cristo veio inaugurar na Páscoa. Ele veio dizer, olha, eu vim libertar vocês dessa escravidão, da escravidão do vosso egoísmo. Eu mostrei o caminho, estou aqui disposto a guiar aqueles que quiserem me seguir. É um processo. Para isso temos que usar muitos desertos. Mas felizes serão aqueles que seguirem ao Cristo. É preciso ter a coragem de avançar pelos desertos da vida, em direção à terra prometida, que está em nós mesmos. Em direção a esse estado de paz. Só que como ocorreu lá no Êxodo, muitos desanimaram. As primeiras dificuldades tentaram voltar. Ah não, esse negócio é difícil demais. Então preferiram ficar escravos no Egito do que enfrentar as lutas que o processo traz. E quantas vezes a gente não prefere a escravidão a enfrentar com coragem a transformação que o processo exige? Quantas vezes nós nos apegamos ao sofrimento que as nossas imperfeições nos trazem, temendo a mudança? Como dizia Bert Hellinger, é mais fácil sofrer do que solucionar. Quantas vezes a gente, por exemplo, não se apega conscientemente a toda a dor e carga de sofrimento que a mágoa traz, ao invés de buscar sanar ou solucionar essa mágoa? Porque é mais fácil sofrer do que solucionar. Então eu prefiro abraçar a mágoa conscientemente do que tentar mudar. É isso que aconteceu lá na história do Antigo Testamento. Muitos falaram, depois que começou as lutas, as dificuldades do deserto, Moisés, por que você trouxe a gente aqui para sofrer, para passar essas dificuldades? Vamos voltar lá para a escravidão. Nós, é doloroso, é difícil, mas a dor não é o fim. É um meio de aperfeiçoamento. Como Jesus disse, são as dores do parto, mas quando nasce o novo ser, a alegria suplanta em muito todas as dificuldades do processo. Essa é a mensagem bonita de que a vida prossegue sempre. Porque, como Jesus mesmo disse, Deus não é Deus de mortos, Ele é Deus de vivos. Porque para Ele todos vivem. Então, morte é processo de vida mais plena, de uma vida cada vez melhor. Sofrimento é processo de uma vida cada vez melhor. Deus é Deus de vivos. E o que Ele mais quer é que estejamos cada vez mais vivos na criação, cada vez mais integrados a Ele, porque quanto mais próximos dEle, mais bela e mais plena é a nossa vida. Então Cristo veio também nos mostrar esse caminho de uma vida mais ampla, porque até então, antes dele, nossa visão acabava, ou começava no berço e acabava no túmulo, mas depois Cristo veio nos abrir as portas para a visão da eternidade, para a visão do infinito. Olha, nada termina no túmulo. Tudo prossegue, a vida sempre prossegue para além do túmulo. Isso é de tal modo importante que Paulo chegou a dizer na sua carta: se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé e é vã a nossa filosofia. Se não tem essa vida depois da morte, essa vida que prossegue, de que adianta a gente passar por dificuldade aqui agora? Mas a vida prossegue sim. E é isso que Ele quis demonstrar. Eu vim para que vocês tenham uma vida em abundância. Uma vida cada vez mais integrada ao amor divino. Uma vida cada vez mais integrada à beleza e à harmonia do universo. Isso é vida em abundância. Então essa é a mensagem da Páscoa, a mensagem da ressurreição, a mensagem da renovação. Basta pensar em todas as dificuldades da nossa vida, depois que as vivenciamos, se não saímos delas mais fortalecidos, mais maduros, mais confiantes. Esse é o papel. Só que nós nos detemos muitas vezes na cruz e nos apegamos de tal forma à cruz que não queremos passar por ela e seguir para a ressurreição. Como diz lá, o Emmanuel comenta isso. Madalena foi a única que estava
um olhar de esperança e de otimismo tal que encontrou ressonância para receber a mensagem do Cristo: olha, eu estou vivo. Porque os apóstolos entraram num tal pessimismo por conta do sofrimento que Jesus não conseguia se manifestar a eles. Ela foi a única que conservou uma esperança. E às vezes a vida vem nos trazendo essa mensagem de Madalena, né? Olha, você vai viver depois. A vida vai estar mais bela depois. E a gente não quer ouvir, como os apóstolos, duvida. No momento de sofrimento, não acredito nisso. A vida não vai melhorar. A gente se apega ao sofrimento como eles. Mas como diz um dos maiores historiadores da humanidade, teria algum filósofo, algum sábio dado uma notícia mais alegre à humanidade do que Maria Madalena, quando disse que ele vive? Quando selou para sempre a informação, a verdade de que a vida é um contínuo. Não importa o que aconteça, a vida segue cada vez mais alto. Então essa é a mensagem da ressurreição, a mensagem que nos dá esse ânimo, entendendo que tudo na nossa vida vai ser superado e estaremos cada vez mais próximos do Mestre. Essa é a mensagem da Páscoa, que nós, por uma série de motivos, acabamos desvirtuando um pouco, mas precisamos recuperar isso. A ideia de que Cristo veio iniciar uma nova jornada para cada um de nós e para a humanidade como um todo. Jornada essa que espera de nós coragem, esforço e perseverança para seguir pelos desertos da vida, porque cedo ou tarde todos nós chegaremos lá, à Terra Prometida. Que possamos entender, então, pedimos a Jesus que nos oriente sempre a isso, entender que todos esses processos em que somos levados, vamos dizer, aos nossos limites, em que saímos da zona de conforto, são processos amorosos de Deus ou do Cristo, nos guiando, nos conduzindo nessa jornada para frente, para mais próximo dele. Que possamos entender que todo sacrifício do nosso egoísmo ou do nosso orgulho é um meio de, como dissemos, tornar mais sagrada a nossa existência a partir de uma vida mais próxima da natureza divina, que é a natureza da doação, do amor. Que nós possamos entender que tem um guia, sempre caminhando conosco, ao nosso lado, nos orientando em cada passo, nos mostrando qual é esse caminho. Mas para isso, nós precisamos estar dispostos a ouvir a voz dele, a cumprir a vontade dele, e não os nossos velhos caprichos. Alinhar a nossa vontade à vontade divina. Eis o caminho da libertação. Eis o único caminho para Deus. Quando nos entregarmos plenamente a Ele, a sua vontade, então poderemos dizer que somos verdadeiramente livres. Livres para fazer o bem, livres para servir. Porque o ser mais livre que já passou nessa terra deixou-a presa a um madeiro, nos mostrando que o verdadeiro amor não é falado, ele é vivido. E daquela cruz saiu o maior eu te amo de toda a história, mostrando que o amor se vive, não se fala, que é apenas esse caminho, o caminho do amor, o caminho da doação, que é o caminho do libertador. Então que Jesus abençoe a todos nessa jornada, que possamos seguir juntos, porque juntos nos fortalecemos, assim como foi na caminhada no deserto, cada um dando força ao outro. E cedo ou tarde nós chegaremos lá, mas nós possamos perceber que a felicidade não está lá no fim apenas, mas que a felicidade pode ser também o caminho, que a paz não está lá no fim apenas, mas que ela pode ser também o caminho, desde que nos unamos aqui e agora ao Evangelho, à sua mensagem, e busquemos vivenciar. Que Deus abençoe a todos, muito obrigado, e uma boa Páscoa a todos. Que assim seja.